Em Marcos 10, os temas principais. Primeiro, ensinamentos sobre o divórcio e o casamento. Em Jesus reafirma a santidade do casamento. Segundo, importância da humildade e na necessidade de receber o reino de Deus como uma criança. Terceiro, desapego material, a dificuldade de um coração apegado às riquezas entrar no reino. Quarto, serviço e sacrifício, e a verdadeira liderança e grandeza no reino de Deus são marcadas pelo serviço e sacrifício. Quinto, fé e cura, e a fé em Jesus traz cura e transformação. Jesus ensina sobre o casamento e o divórcio, destacando a intenção original de Deus para a união matrimonial. Ele reafirma que o divórcio e o novo casamento constituem adultério, a menos que haja uma causa legítima. Jesus acolhe as crianças e ensina que o reino de Deus pertence a quem é como elas. Ele enfatiza a importância de receber o reino com a simplicidade e a confiança de uma criança. Um homem rico pergunta a Jesus o que deve fazer para herdar a vida eterna. Jesus lhe diz para vender tudo o que tem, dar aos pobres e segui-lo. O homem se entristece porque tem muitas posses. Jesus comenta sobre a dificuldade dos ricos entrarem no reino de Deus e promete recompensas para aqueles que deixam tudo por ele. Jesus novamente prediz sua morte e ressurreição, preparando seus discípulos para os eventos futuros. Jacob e João pedem para se sentarem à direita e à esquerda de Jesus em sua glória. Jesus explica que a verdadeira grandeza no reino de Deus é servidão e sacrifício, e ele próprio veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Ao sair de Jericó, Jesus cura Bartimeu, um mendigo cego, que clama por misericórdia. A fé de Bartimeu salva, e ele imediatamente começa a seguir Jesus. Conclusão. Marcos 10 aborda questões fundamentais sobre a vida cristã, incluindo relacionamentos, riquezas, liderança e fé. Jesus desafia as normas sociais e religiosas de sua época, chamando seus seguidores a um padrão de vida mais alto e mais profundo comprometimento. Assistam agora, Marcos 10. Evangelho segundo Marcos. Capítulo 10. Levantando-se partiu dali, veio para os limites da Judéia, para além do Jordão, e vieram juntas novamente as multidões na direção dele, e como de costume, novamente as ensinava. Também vieram os fariseus, perguntaram-lhe para testá-lo: És permitido ao homem repudiar a sua mulher? Mas ele respondendo, disse-lhes: O que Moisés vos instruiu? Eles disseram: O livro de Moisés permite a carta de divórcio, e repudiá-la. E Jesus lhes disse: Pela dureza do vosso coração, vos escreveu este mandamento. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por conta disto, deixará o homem a seu pai, e a sua mãe. E os dois se tornarão uma só carne, de modo que não serão dois, mas uma só carne. Então o que Deus uniu, não separe o homem. E novamente em casa os seus discípulos perguntaram-lhe acerca disso. E ele lhes disse: Se alguém repudiar a sua mulher, e casar-se com outra, adultera contra ela. E se a mulher repudiar o seu marido e casar-se com outro, adultera. E trouxeram-lhe umas crianças para elas serem tocadas por ele, mas os discípulos repreenderam aos que as trouxeram. E Jesus os viu, indignou-se, e disse-lhes: Permitam vir a mim as crianças, e não as impeçais. Porque das tais como estas, é o reino de Deus. Em verdade vos digo, se alguém não receber o reino de Deus como criança, nunca entrará nele. E abraçando-as, ele as abençoou, colocando as mãos sobre elas. E ao sair ele pelo caminho, correu na direção dele um certo alguém e ajoelhou, perguntando-lhe: Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E disse-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não assassinarás, não adulterarás, não furtarás, não testemunharás falsamente, não defraudarás, honrarás ao teu pai e à tua mãe. E disse-lhe ele: Mestre, tudo isto guardo desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou, e lhe disse: Deixe para trás o que há contigo, vai vende tudo quanto tens, e dai-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Mas ele, pesaroso sobre a palavra, saiu triste, porque tinha muitas propriedades. E Jesus, olhando em volta, disse aos seus discípulos:
como dificilmente entrará no reino de Deus aqueles que têm riquezas. E os discípulos maravilharam-se sobre as suas palavras. E Jesus respondendo novamente, disse-lhes, Filhos, como é difícil aos que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E eles ficaram ainda mais surpresos, dizendo consigo mesmos, E quem poderá ser salvo? E Jesus observando a eles disse, Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Começou Pedro a dizer-lhe, Eis que, nós que deixamos tudo, e te seguimos. E Jesus respondendo, disse, Em verdade vos digo, ninguém é que deixou casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou esposa, ou filhos, ou campos, por causa de mim e do Evangelho. Se não receber neste momento agora um cêntuplo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e na era vindoura a vida eterna. Mas muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão primeiros. E estando no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus estava indo à frente deles, e maravilhavam-se, e seguiam atemorizados. E novamente tomou os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe hão de acontecer. Pois eis que subamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. E zombarão dele, e irão açoitá-lo, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia se ressuscitará. E aproximaram-se dele Jacobe e João, também os filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, Mestre, queremos que faças por nós o que te pedirmos. E ele lhes disse, O que desejam que eu vos faça? E eles lhe disse, Conceda-nos que sentar-se-á um na tua direita, e um na tua esquerda, na tua glória. Mas disse-lhes Jesus, Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo, e ser batizados no batismo que eu sou batizado? E eles lhe disse, Podemos. Porém lhes disse Jesus, O cálice que eu bebo bebereis, e o batismo que eu sou batizado sereis batizados. Mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda, não sou eu quem dou, mas a quem foi preparado. E ouvindo os 10, começaram a indignaram-se acerca de Jacobi e João. E Jesus chamando-os, disse-lhes, Sabeis que suponham-se que os principais dos gentios exercem senhorio sobre eles, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. E não assim será entre vós, mas se alguém deseja tornar-se grande entre vós, será o vosso servo. E se alguém deseja entre vós tornar-se ser o primeiro, será o escravo de todos. E porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e de uma só vez dar a sua alma em resgate de muitos. E vieram para Jericó. E ele estava saindo de Jericó, também os seus discípulos, e uma considerável multidão. Bartimeu, filho de Timeu, um mendigo cego, estava sentado à beira do caminho. E ouviu que era Jesus o Nazareno. Começou a gritar, e dizia, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele muito mais gritava, Filho de Davi tenha misericórdia de mim. E Jesus parando lhe disse, Chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe, Coragem, levantai, ele te chama. E ele despojou-se de sua capa, levantando-se de um salto vindo em direção a Jesus. E respondendo, disse-lhe Jesus, O que desejas que te faça? E disse-lhe o cego, Rabone, que eu veja. E disse-lhe Jesus, Vá, a tua fé te salvou. E logo passou a ver, e seguiu a Jesus pelo caminho. Obrigado por ter assistido mais um capítulo do Evangelho de Marcos. Não deixe de compartilhar este vídeo, e deixar o seu like. E você que entrou pela primeira vez aqui neste canal, se inscreva para continuar ouvindo essa nova tradução do Novo Testamento.